Boa tarde, gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, o professor Felipe, coordenador do nosso programa, pelo convite, né, para participar desse seminário de pesquisa. É sempre uma satisfação, né, a gente poder participar desses eventos para trocar uma ideia sobre temas importantes, né, de relações internacionais, fora da sala de aula, com um pouco mais de liberdade e também com um público um pouco mais amplo, né? Então, obrigado aí pela oportunidade, Felipe. Vamos falar um pouquinho sobre a guerra na Ucrânia agora, né? Já que ninguém está falando, já que ninguém toca no assunto aí há 3 meses, vamos falar um pouquinho. Acho que antes de começar a falar sobre o tema, eu preciso fazer aí um disclaimer, né, de que esse é um seminário de pesquisa, então, tecnicamente, né, a gente vem para falar sobre temas de pesquisa, geralmente resultados de pesquisa, mas Ucrânia ou até política externa Rússia não fazem parte, né, da minha pesquisa. Eu não pesquiso isso como objeto de estudo, né? Apesar de, como o professor Felipe já adiantou, né, eu já ter orientado dissertações de mestrado sobre a política internacional russa no pós-Guerra Fria, principalmente em considerações envolvendo o uso da força. Também monografias, né, de graduação, uma inclusive em andamento sobre a crise da Crimeia, de 2014. Né, mas como tema pessoal de pesquisa, o objeto empírico, né, Ucrânia ou Rússia, enfim, não é objeto de pesquisa. A minha pesquisa ela é tradicionalmente teórica. Né? Meu campo de pesquisa ele sempre foi muito teórico, a partir de algumas abordagens teóricas de relações internacionais, de política internacional e de assuntos relacionados à estratégia. Então, a minha proposta hoje aqui vai ser de trazer algumas expectativas e hipóteses teóricas, né, para dar sentido ao que está acontecendo lá na Ucrânia. Né? Então, o aporte vai ser muito mais teórico. Né? E, afinal de contas, esse é, na verdade, o papel de uma teoria. Né? Uma teoria ela serve, acima de tudo, para mostrar para a gente o que a gente tem que olhar. Né? Para onde que a gente tem que olhar, para dar foco na nossa observação, porque a realidade ela é sempre muito complexa. Né? A realidade é um caleidoscópio, um turbilhão de variáveis confusos, e a teoria ela chama atenção para algumas coisas que são mais relevantes. Né? Não sei quem que chegou a falar isso uma vez, não sei se foi o Lacatz ou o Waltz, ou um outro filósofo da ciência, não lembro, que meio que a realidade ela mostra para a gente uma pilha de pedras, de rochas, de areia, e a teoria vai e nos diz que aquilo é uma casa. Né? A gente não sabe que é uma casa, o que ela é, a sua definição, para que ela serve, a não ser que a teoria venha e dê sentido para aquilo. Né? Fora isso, ela é um monte de pedra. Né? Então, esse é o papel da teoria. Né? A gente identificar aqui quais são as variáveis mais relevantes ali no fenômeno, né? E qual que é a relação entre essas variáveis. E aí eu vou buscar em três abordagens teóricas, principalmente, que são abordagens minhas, né, de pesquisa. A primeira é a teoria de política internacional, né, com foco aí no estudo de balanças de poder, né, e particularmente na política das grandes potências, que para mim é o ponto de partida para a análise de hoje. Eu acho que é o ponto referencial mais relevante. Tá? Inclusive, daí a sugestão para o título, né, da conversa, né, a guerra na Ucrânia e a política das grandes potências. Né? O meu entendimento é que a guerra na Ucrânia ela nada mais é do que uma manifestação inequívoca, né, do que nós entendemos assim, milenarmente, né, como sendo as dinâmicas da política das grandes potências. Então, a partir da teoria de política internacional e sobre, né, o que é a política das grandes potências, eu espero a gente dar um pouquinho de sentido, né, para a guerra, para entender o que está acontecendo. Né, e essa teoria, essa parte especificamente da teoria, ela tenta entender basicamente como que as grandes potências tendem a se comportar, né, nos relacionamentos entre elas, ou entre elas e estados menores, né, e particularmente, o que é mais relevante aqui, com estados vizinhos, né, mais fracos. A outra linha teórica minha de pesquisa permanente, desde o mestrado, é a teoria da guerra, né, a teoria da guerra de Clausewitz. E aí a relevância e a aplicabilidade, né, para o caso são autoevidentes.
né, apesar de toda a retórica russa, né, dos eufemismos que o Putin usa, né, internamente, né, para chamar o que eles estão fazendo de outra coisa, né, operação militar especial, etc. Acho que ninguém tem dúvida de que se trata de guerra, né? Se trata do uso coercitivo da força para obrigar, né, um outro ator político a aceitar a sua vontade, né? E a teoria da guerra, então, é a abordagem científica, né, dentro do campo dos estudos estratégicos, que apresenta os elementos para entender, né, para definir o que é o fenômeno da guerra e quais são as variáveis principais que determinam o caráter de uma guerra, né, de uma guerra particular, né, e fornece, então, as diretrizes para a gente compreender casos particulares de guerra e, eventualmente, analisar criticamente uma guerra, as decisões tomadas, a conduta, etc. E uma terceira linha teórica, aí seria uma linha mais informal, né, secundária de pesquisa, que tem a ver com teoria de barganha estratégica, né, ligada à área né, a sub-área, né, de teoria de escolha racional e teoria dos jogos, que é um pouco de pesquisa mesmo, eu já publiquei sobre isso, mas está muito ligado também às minhas atividades de ensino, né? Eu selecionei essa como sendo uma área interessante para ensinar em relações internacionais, né? Apresentar essa ferramenta que eu sempre achei muito interessante e muito útil. Então, ministro uma disciplina sobre isso, oriento também trabalhos sobre isso, né? E a teoria de barganha, né, ou teoria dos jogos, de uma maneira geral, ela traz considerações relevantes, né, para a gente entender quaisquer situações de interação estratégica, né, que envolvam principalmente aí o uso ou ameaça de uso da força, né, como um instrumento de barganha, né, dentro do contexto que geralmente é chamado de diplomacia coercitiva, né, ou diplomacia da violência, né. E ela, para o caso específico, ela é particularmente útil dentro de uma sub-área, né, da teoria de barganha, que é chamada de estratégia de conflitos estáveis. Né, entender como se dá a condução de disputas dentro de conflitos estáveis, como é o caso da competição entre Estados Unidos e União Soviética, e hoje Rússia, né, no contexto mais amplo, né, de destruição mútua assegurada. Ou seja, uma situação permanente estável de disputa, em que não existem incentivos para levar a disputa até os fins, né, para concluir a disputa, por causa das suas consequências muito danosas para todo mundo, mas ainda assim a disputa, a competição, ela é subjacente, né? Então é o que é chamado então da estratégia de conflitos estáveis. Então vou buscar elementos principalmente dentro dessa discussão, né? Então, as expectativas, as hipóteses, né, as noções gerais para o que eu vou falar aqui, para as minhas análises, para as minhas conclusões, vêm dessas teorias, né? Só para vocês saberem de onde que eu estou tirando, assim, não é da minha cabeça, né? Eu não estou inventando, apesar de muitas vezes eu não vou fazer referência direta para a teoria, mas vocês sabem de onde que está vindo, né? Elas vão orientar basicamente a análise e as minhas conclusões. Eu não tenho, então, um artigo escrito sobre isso, eu preparei algumas notas, né, mas para focar, né, para eu não expandir demais, eu tendo a divergir, assim, né, sair do rumo, trazer outras coisas e para me deixar mais focado, mas acabei escrevendo muito também, deu umas 5 páginas, mas eu vou tentar passar mais rápido. Fui pensando quais considerações que eu acho que seriam interessantes trazer, né, dentro das expectativas dessas teorias que são relevantes, o que é relevante para a gente entender o caso e tudo mais, e fui meio que anotando assim, sem muito rigor, né? Um outro problema é como abordar o caso, né? Apesar das teorias darem enquadramento, dar foco, ainda assim, a partir delas, existe uma infinidade de formas e de coisas relevantes que a gente pode querer discutir, dependendo do interesse de cada um, né, específico. Então, esse era um outro problema, né? Qual vai ser o ponto de partida, né? Quais vão ser os critérios? Aí eu pensei, para começar a discussão, a gente avaliar, né, criticamente alguns chavões, né, algumas ideias que já fazem parte do senso comum sobre a guerra na Ucrânia, né, que vocês estão ouvindo aí há 3 meses dos comentaristas, às vezes até colegas nossos, né,
acadêmicos aí que vão nos jornais. Enfim, quem está acompanhando aí Globo News, CNN, Jovem Pan News, deve ter escutado pelo menos uma vez alguns desses chavões. E algumas pessoas já aceitam como sendo como um dado, né? Como sendo verdade. Né? Eu pensei, será que isso tudo faz sentido? Né? Será que isso descreve realmente a situação, o que está acontecendo? Será que é realista? Né? Então eu pensei como ponto de partida, analisar criticamente alguns desses chavões. O primeiro é a ideia de que a guerra na Ucrânia é a maior operação militar da Europa, na Europa pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Quem escutou isso? Muita gente deve ter escutado. Né? A maior operação militar na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Essa afirmação ela é factualmente incorreta. Né? Ela é muito fácil de desmentir apenas com dados, apenas com informações. Mas o que é mais relevante é entender o que leva as pessoas a essa falácia. Né? Por que as pessoas acabam induzidas a acreditar nisso? Acho que é o ponto mais relevante. Bom, primeiro, não é a operação militar a maior operação militar na Europa, porque em 1968, né, acho que todo mundo sabe, a União Soviética invadiu a Tchecoslováquia. Né? Foi uma invasão envolvendo aí mais ou menos 250 mil soldados, né, soviéticos, né, países do Pacto de Varsóvia, né, com cerca de 5 mil tanques. Então, numericamente, foi uma operação de maior dimensão do que está sendo até agora a guerra na Ucrânia. Né? A guerra da Ucrânia envolve em torno de 175 a 190 mil soldados russos e de 1.000 a 1.500, menos de 2.000 tanques. Né? Agora, é verdade que a invasão da Tchecoslováquia apresentou uma resistência muito menor. Né? A Tchecoslováquia não tinha a menor perspectiva, né? A simetria de força era tão desfavorável para a Tchecoslováquia que eles não tinham grandes expectativas de poder resistir e impor alguma resistência séria. Houve resistência, etc., mas foi muito menor do que acontecia na Ucrânia. Então foi uma guerra muito menos destrutiva. Né? Menos destrutiva, com muito menos mortes. Né? A Ucrânia já superou em muito, mas não foi um evento irrelevante. Né? Acabou com uma ocupação soviética da Tchecoslováquia até 1991. Né? 150 mil soldados soviéticos continuaram lá ocupando, então, de fato, acabou com a Tchecoslováquia deixando de ser um país soberano por 23 anos até o fim da União Soviética, né? Como ocupação militar, uma garantia de que eles não sairiam mais na linha. Né? Mas por que, então, né, que as pessoas então tendem, analistas e tal, a negligenciar ou a relevar, né, o que aconteceu na Tchecoslováquia, né, diminuir a importância do que aconteceu? É curioso porque o contexto é muito parecido. Né? O que estava acontecendo na Tchecoslováquia foi a chamada Primavera de Praga, né, em que havia um movimento justamente por maior autonomia, maior neutralidade, né, no confronto da Guerra Fria, e a União Soviética entendeu isso como uma possibilidade de aproximação com a OTAN, né, alinhamento da Tchecoslováquia com a OTAN, que resultaria num desequilíbrio, né, no balanço regional de forças, né, dos dois lados, né, no centro da Europa. E decidiram que isso era inaceitável e culminou então numa invasão. A grande diferença, né, é que hoje a Rússia não teria condições de realizar uma invasão de um território tão distante. Né? A República Tcheca também é da OTAN, já é uma questão meio que... Mas, enfim, a Rússia não teria condições militares, logísticas e muito menos políticas, né, de cruzar todo o leste da Europa, passando inclusive por países da OTAN, forçar a sua entrada nesses países, né, conseguir passar, manter uma linha de abastecimento defendida, aberta, e chegar à Tchecoslováquia para invadir. Né? O que aconteceu na Ucrânia, a Rússia foi capaz de fazer isso na Ucrânia porque é um território contíguo. Né, um território vizinho com acesso direto. Né? Essa é a única diferença relevante. Mas por que é menos importante? Né? Por que as pessoas meio que esqueceram da invasão da Tchecoslováquia? Será que é meio que um reconhecimento tácito de que a União Soviética tinha direitos de grande potência, que era mais legítimo que ela atuasse dessa forma, e que a Rússia não tem esses direitos hoje? Né? Parece que pode ser mais ou menos isso, intuitivamente, né? Ou inconscientemente. Né?
Isso me leva, acho que, à primeira e mais importante lição, né, dessa guerra. Né? Para mim, a lição mais óbvia e a primeira de todas, né, é que países pequenos, né, ou países menores, pelo menos, né, que são vizinhos de grandes potências, eles não são completamente livres para fazer o que eles quiserem. Né? Existe, claro, soberania, autodeterminação do ponto de vista formal, né, como princípio do direito internacional westphaliano, mas, de fato, não é assim que acontece. Né? Claro, isso é um aspecto trágico, né, nefasto, né, lamentável da política internacional, mas é tão velho quanto o tempo. Né? Meio que sempre foi assim, e valia tanto para as cidades-estados, né, do Peloponeso lá grego, 400 a.C., quanto vale para os países de hoje, né, do século XXI. A realidade é essa. Né? Vizinhos de potências, eles pisam constantemente em ovos, né, porque eles podem sofrer consequências muito drásticas se eles se comportarem de forma que afete, né, atente contra interesses vitais das potências vizinhas, né? Principalmente interesses ligados à segurança, à defesa dessa potência. Ou pior ainda, se o seu comportamento for interpretado dessa forma pela potência. Nem precisa de fato ser um grande comprometimento da capacidade, da segurança da potência. Se for interpretado dessa forma, já é surpreendente. Né? Então, quem se surpreende hoje pelo fato disso estar acontecendo, né, lá na Ucrânia, ou até quem está em choque, né, que isso esteja acontecendo, é porque eu não conhece a história, né, não conhece a história das relações internacionais, que é o caso de muita gente leiga, né, mas no caso de acadêmicos, né, pessoas que conhecem, que estudam, né, e se surpreendem ainda, se chocam com esse tipo de evento, aí, na minha opinião, é uma visão de mundo, né, meio que mistura duas coisas, um pensamento positivo assim, extremo, né, um wishful thinking, né, e um certo narcisismo, né, que todo mundo tem, de certa forma, que é achar que vive no limiar da história. Né, meio que um sentimento narcisista de que porque eu estou vivo agora, porque esse é o momento histórico em que eu vivo, então nós estamos passando por um processo de transformação radical, né, de progresso na história humana. Né? Por quê? Não, porque, né, eu sou especial, nós somos especiais, né, nós fazemos desse momento histórico especial. Aí nascem todos aqueles famosos mitos da transformação benigna, né? Como o fim da história e coisas desse tipo. Né? Mas é claro que esse comportamento típico, né, de política das grandes potências não é novidade, historicamente, como eu disse. Não é novidade também na política internacional soviética ou russa no século XX e também mais recentemente. Além da Tchecoslováquia, né, em 68, também teve uma intervenção militar na Hungria, por razões parecidas em 56. Né, a gente teve a guerra com a Finlândia em 1940, né, em que basicamente a União Soviética decidiu que a Finlândia não estava fazendo o suficiente para se precaver contra uma invasão alemã, o que colocava em risco o território da União Soviética, né, para uma invasão pelo norte, e eles decidiram então que eles tinham a obrigação de né, tomar parte do território da Finlândia para eles mesmos poderem fazer o que era necessário, né, para conter a Alemanha. Né, então isso em 1940, mais recentemente na Geórgia, em 2008, né, na Rússia. E aí ligado diretamente com o que está acontecendo agora, né, foi quase que uma reação direta à reunião da OTAN, né, do mesmo ano, né, o 2007 ou 2008, em que a Geórgia e a Ucrânia foram apresentados como candidatos quase oficiais, né, para entrar na OTAN. Né. Além, óbvio, de vários outros casos, né, de uso coercitivo da força mais velado, né, mais limitado, né, mas com a mesma motivação. Né. E certamente também não é exclusividade da União Soviética ou da Rússia. Né. Todo mundo lembra que em 1962
os Estados Unidos decidiram que Cuba não tinha o direito de possuir os armamentos que eles queriam. Né? Cuba não tinha soberania suficiente para negociar com a União Soviética o tipo de armamento que eles gostariam de ter no seu território, e decidiram que isso era inaceitável, né? E deram origem a uma crise, né, que colocou realmente em risco, o mundo em risco de entrar numa terceira guerra mundial nuclear. Né? Ou seja, os Estados Unidos estavam dispostos a arriscar uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, que poderia acabar, inclusive, com a humanidade, para que Cuba não exercesse o seu direito soberano de fazer acordos militares com quem quisesse e de aceitar a transferência tecnológica militar de quem quisesse. Né? Simplesmente porque Cuba era perto demais, né, dos Estados Unidos. Né? Isso me leva, então, acho que ao segundo chavão. Né? Esse aí vocês devem ter escutado com mais frequência, que é que a guerra da Ucrânia é o evento político internacional mais importante do século XXI. Quem escutou isso? Então vocês estão assistindo televisão, né? No começo, na primeira semana de guerra, você não podia ligar um jornal sem ver um especialista chamando atenção para isso. É o evento político internacional mais relevante do século XXI. Né? Aqui não é uma questão factual, numérica, né? Aqui é uma questão de análise e de interpretação, né? Menos mal, né, desse ponto de vista. Mas quem acredita nisso, né, tá esquecendo que menos de 20 anos atrás, né, e portanto já no século XXI, né, os Estados Unidos fizeram basicamente a mesma coisa que a Rússia está fazendo, só que contra um país, né, a 11 mil quilômetros de distância. Né? A gente não sabe qual vai ser o desfecho da guerra na Ucrânia, a gente não sabe, depende do qual que é o propósito político da Rússia, que ainda está em aberto, a gente não tem clareza sobre isso, eu vou falar mais sobre isso no final. Então a gente não sabe qual que vai ser a escala, a dimensão da guerra da Ucrânia, mas a guerra do Iraque nós já sabemos que se tratou de uma guerra ilimitada. Né? Nós sabemos que se tratou de uma guerra não só travada a 11 mil quilômetros de distância do território dos Estados Unidos, mas uma guerra que tinha como propósito político o objetivo mais demandante possível, que é a troca de regime. Né? E que implicava a necessidade de ter que destruir o exército iraquiano, ocupar o país e assumir a administração pelo país. Né? Mais uma vez, isso de um país a 11 mil quilômetros de distância. Então, é uma questão de interpretação e de análise. O que é politicamente mais relevante? A guerra do Iraque de 2003 ou a guerra da Ucrânia agora? Né? Todo mundo pode apresentar o ponto de vista que quiser, mas eu não vejo qualquer critério plausível, né, que seja razoável para me convencer de que a guerra na Ucrânia seja politicamente mais relevante do que aconteceu 19 anos atrás no Iraque. Né? E se a gente considerar que a guerra do Iraque aconteceu pouco mais de um ano depois da guerra no Afeganistão, foi contra um país ainda mais longe, um pouquinho mais longe do que, sei lá, 1.000 quilômetros mais longe que o Iraque, então a guerra se torna ainda mais impressionante e ainda mais, digamos, sintomática, mais relevante. Né? Na Ucrânia, basicamente, nós temos o quê? Né? A gente tem um caso, como eu disse, bastante recorrente, típico da história das relações internacionais, de uma potência regional disciplinando um vizinho, né? Um vizinho muito próximo, contíguo, né? Para deixar claro, né, para ele, como eu disse, que ele não é completamente livre para fazer o que ele quiser. Né? Que caso ele se comporte de forma a colocar em risco a segurança da potência, ele vai sofrer consequências drásticas. Eventualmente pode até perder a própria liberdade, a própria soberania. É isso, basicamente, que está acontecendo lá na Ucrânia. A guerra do Iraque foi uma guerra travada por uma superpotência, né, que demonstrou uma capacidade de projeção, de uso da força em escala global. Como eu disse, foi uma guerra ilimitada, com o objetivo de ocupar e assumir o controle de um país, né, 11 mil quilômetros de distância, para modificar a balança de poder em outra região do planeta e, assim, permitir, né, que essa superpotência afetasse de maneira mais direta, né,
as dinâmicas gerais dessa região, né? Atuasse de maneira mais direta, influenciasse mais essa região para defender os seus interesses lá, né? O que é politicamente mais relevante? O que mais sintomático, né? A guerra do Iraque, na minha interpretação, ela é até hoje, ela foi e ainda é a principal demonstração empírica da unipolaridade, né? Que pode ou não ter acabado, né, a ordem unipolar, mas que no início dos anos 2000 estava no seu auge, né? E a guerra do Iraque demonstrou que a gente vivia numa ordem internacional completamente distinta, né, da ordem anterior, que tinha acabado meros 12 anos antes. Isso mostra, né, como que num espaço de 12 anos, que é ínfimo, né, dentro da história da humanidade, a gente pode estar em dois contextos geopolíticos e estratégicos completamente diferentes. Ou vocês acham que em 1989, né, haveria alguma possibilidade, vocês conseguem conceber uma guerra no Afeganistão, uma guerra no Iraque, conduzida pelos Estados Unidos, se a União Soviética ainda existisse, se o mundo ainda fosse bipolar, né? Então, para mim, aí a conclusão é muito clara, né? Eu acho que é indefensável a ideia de que, sob quaisquer critérios que você quiser, que a guerra atual na Ucrânia ela é mais relevante, ela é mais importante, ela é mais consequente do que foi a guerra do Iraque de 2003. E aí eu acho que leva à mesma questão anterior, né? O que faz com que analistas, inclusive acadêmicos, né, negligenciem a importância da guerra do Iraque, ou minimizem o significado da guerra do Iraque? Não é amnésia, né? Ela é muito recente para já ter sido esquecida. Eu acho que é uma questão interessante, né? Até porque o contexto analítico ele é similar. É a política das grandes potências, né? Os Estados Unidos atuando como grande potência, só que a gente poderia dizer num patamar acima, né? Como superpotência, atuando em escala global, em outras regiões do mundo, né? Será que os Estados Unidos tinham maior legitimidade para fazer aquilo em 2003 do que a Rússia tem hoje? Do ponto de vista do direito internacional, obviamente que não, né? Será que os Estados Unidos tinham mais direitos de potência, né, do que a Rússia tem hoje, né? E aí o que explica, né, essa minimização da importância da guerra do Iraque, né, eu acho que são várias hipóteses, né, são várias coisas que se complementam. Mas, novamente, igual no caso da Tchecoslováquia, tem muito mais a ver com a identidade dos agentes envolvidos do que com o contexto estratégico e com a causa e as motivações, né? No caso do Iraque, a gente foi uma guerra contra um ditador sanguinário, genocida, etc. E agora o governo do Zelensky é apresentado meio como o bastião da democracia no leste europeu, né? Os Estados Unidos ainda estavam surfando ali na onda de empatia pelo 11 de setembro, né? Meio que ainda tinha uma carta branca moral, né, para fazer o que quisesse, afinal de contas eles tinham sido, né, fatalmente atingidos ali no seu coração, né? E, obviamente, as reações às duas ações foram completamente diferentes, né? No caso da guerra do Iraque, teve oposição retórica, diplomática, né, principalmente no Conselho de Segurança, né, não só de adversários como Rússia e China, mas de aliados importantes, né, como França e Alemanha, né? Mas ficou nisso, né, no discurso, na retórica. Ninguém mandou arma ou dinheiro para o Iraque. Ou vocês lembram da Alemanha ou da França ter mandado um carregamento de mísseis antiaéreos para o Iraque? Ou ter dado ajuda financeira para o Saddam Hussein? Alguém lembra também de alguém aplicar sanções econômicas aos Estados Unidos? Né? Não teve nada disso, né? E, mais uma vez, para mim é mais uma evidência do quanto a guerra do Iraque foi mais relevante, né? Porque ela revelava, acima de tudo, né, de forma sintomática da ordem que nós vivíamos, uma diferença abismal da posição relativa dos Estados Unidos e da centralidade dos Estados Unidos para a política internacional naquele momento, comparado com a posição relativa da Rússia hoje. Você agir contra a capacidade dos Estados Unidos de retaliar, né, contra qualquer um que tentasse, de alguma forma,
impor alguma restrição, né, algum constrangimento sério à guerra no Iraque, né, era grande demais para ser ignorado. Já a Rússia, eles acreditam que pode ser cutucada. Basicamente, o que eles podem fazer é fechar a torneirinha do gás, né? Não muito mais do que isso. E aí vem a terceira e última, o último chavão, né? Senso comum aí que está aparecendo. Vocês devem ter ouvido bastante também, que é o que Putin quer reconstruir a ordem da Guerra Fria. Putin é saudosismo, né? Saudosista do período áureo da União Soviética e interesse, na verdade, é um interesse revisionista, né? Para restaurar, né, a grandeza da União Soviética, o Império Soviético. Quem ouviu isso? Muita gente, né? Isso é baseado principalmente numa coisa que o Putin teria dito, né, antigamente, que o fim da União Soviética foi o maior desastre, né, geopolítico do século XX. Né? Então, essa tese, né, de que o que está por trás é o interesse de reconstituir a ordem da Guerra Fria e né, elevar a Rússia de novo, né, ao patamar de superpotência, né, ele é baseado em dois pressupostos implícitos. Né? O primeiro é que a Rússia poderia, de fato, reconstruir artificialmente, se ela quisesse, né, a ordem da Guerra Fria. Ou seja, isso é viável, isso é factível. E o outro pressuposto é que a causa declarada, né, para a guerra, ou seja, a ameaça que a OTAN representa para a Rússia, ela não faz sentido. Ela não se sustenta, então só pode ser um pretexto. Então vamos pensar um pouquinho sobre essas duas hipóteses. Esses dois pressupostos, quer dizer. O primeiro pressuposto, né, a Rússia poderia então reconstruir artificialmente a ordem da Guerra Fria. Ou mesmo que não possa, né, ela pelo menos poderia razoavelmente esperar, né? A não ser que o Putin seja completamente irracional, completamente lunático, ele tem pelo menos razões para se acreditar capaz de ter alguma chance de conseguir fazer isso, né? Bom, com relação a isso, acho que eu teria a dizer o seguinte: a ordem da Guerra Fria, ela não foi criada pelos interesses da Rússia, ou até pelo comportamento da União Soviética, ou até pelo comportamento da União Soviética. O que gerou a ordem da Guerra Fria foi uma enorme concentração de capacidades materiais na União Soviética e a ameaça que aquilo gerou por status quo político na Europa e no leste da Ásia. Então, a ordem da Guerra Fria ela foi criada, ela foi a consequência natural de uma base material, de uma distribuição internacional de poder, né, bipolar. E o resultado disso foi, então, uma disputa, né, uma competição geopolítica, uma disputa acirrada entre os dois polos, que nós acabamos chamando de Guerra Fria. Mas não foi essa disputa, ou os interesses, ou o comportamento que gerou a ordem. A ordem ela é pré-existente. A ordem ela existe a partir de uma dada distribuição de capacidades. Né? E a Guerra Fria acabou justamente quando a sua base material entrou em colapso. Né? Basicamente foi isso que levou ao fim da União Soviética, que acabou com a disputa e que acabou com a Guerra Fria. Foi a incapacidade material, né, da União Soviética de sustentar o nível de competição que ela tinha com os Estados Unidos. Né? Então a grande questão é a seguinte: essa base material foi restaurada pela Rússia? Né? Houve uma ascensão material, né, dos recursos controlados pela Rússia para que ela pudesse, né, ter a pretensão de reconstruir essa ordem? Né? Vamos ver uns números assim, bem básicos. Né? No final dos anos 80, portanto, quando a União Soviética acabou, né? Ou seja, já no momento ruim em que ela pediu pinico, ela viu, não dá, vamos tentar uma transição aí, melhorar as relações, porque no médio e longo prazo não vai dar certo. Né? Então, quando as coisas já estavam ladeira abaixo, já estavam no final lá da ladeira, né, pouco antes do fim da União Soviética, o PIB da União Soviética era 39% do PIB dos Estados Unidos. 39%. Mas o orçamento de defesa da União Soviética era 109%. Então, 9% a mais do que o orçamento de defesa dos Estados Unidos. Isso já mostra,
né, já resume toda a questão. Né? Por que a União Soviética entra em colapso? Né? Como que com 39% de um PIB você sustenta um gasto de defesa 10% maior do que o seu adversário? Né? E gasto com defesa não é propriamente produtivo, né, em termos de sustentar o crescimento econômico a longo prazo. Então, obviamente, você tem retornos aí decrescentes e a conclusão seria um colapso total. Né? E hoje? Né? Hoje a economia russa ela é do tamanho da economia do Texas. Né? Então, no final da década de 80, 39% da economia dos Estados Unidos, hoje é a economia de um estado dos Estados Unidos, e nem é o estado mais rico. Né? E o orçamento de defesa da Rússia é menos de 10% do orçamento de defesa dos Estados Unidos. Né? Ano passado, o orçamento dos Estados Unidos foi 700 e poucos bilhões, o da Rússia 60 e poucos. Então ela, né, saiu de 109% para menos de 10%. Né? Então, evidentemente, essa hipótese, né, da possibilidade russa, de uma ilusão russa de reconstruir, né, o Império Soviético, não se sustenta de maneira alguma. Inclusive, hoje está completamente aberta, né, a questão de que se a Rússia vai ser capaz de concluir a campanha na Ucrânia de maneira favorável. Esse vai ser o ponto que eu vou chegar lá no final. Quanto mais, né, sair numa campanha napoleônica aí, né, para abocanhar outros países da região. Né? O fato é que o que a guerra da Ucrânia efetivamente demonstra, né, é que a Rússia é ainda uma potência regional que tem capacidade de ação militar, ofensiva, terrestre contra um vizinho mais fraco. Qualquer conclusão além disso não se justifica, não se sustenta. Né? Aí é o wishful thinking, né? Aí é a extrapolação. Segundo pressuposto, né? A razão declarada, a causa declarada da guerra não se sustenta, não faz sentido, então só pode ser um pretexto. Acho que quem acredita nisso parte do pressuposto de que os líderes eles sempre mentem. Né? Políticos sempre mentem. As causas declaradas das guerras, elas sempre são falsas. Principalmente se o líder for um crápula, né, um sociopata, como o Putin. O Putin vai falar a verdade? Ele vai realmente ser honesto sobre as suas motivações? Né? Então as pessoas já começam com o pé atrás. Né? Isso é verdade, né? Os líderes mentem? É óbvio que sim, muitas vezes sim. E isso isso acontece particularmente na política das grandes potências. Né? Porque as grandes potências são aquelas que têm a oportunidade de travar guerras de escolha. Né? Países pequenos travam guerras quando essas guerras são impostas. Né? Guerras impostas você não precisa se esforçar muito para justificar. Por que você está em guerra? Porque o cara está me invadindo? É por isso que eu estou em... Alguém vai questionar o Zelensky por que ele está em guerra? Por que você está em guerra? É porque eu não quero dar o meu país para a Rússia. Né? Não tem por que justificar. Agora, as grandes potências, né, que se envolvem em guerras de escolha por interesses menores, né, às vezes longe dos seus territórios, elas precisam aí desse malabarismo retórico para justificar. Né? Porque a linguagem, né, da política das grandes potências, a linguagem, né, da realpolitik, a linguagem do poder, ela não é muito palatável, principalmente para a sociedade. Né? Então, eles precisam esconder, né, os interesses que existem por trás. No caso da guerra do Iraque, por exemplo, que eu já mencionei, isso é muito claro. Né? A justificativa da guerra do Iraque foi baseada em quê? Na defesa da democracia, né? Levar a democracia para o Iraque, levar a liberdade para o povo iraquiano, acabar com a opressão do regime sobre sua própria população, fazer frente a uma ameaça para os Estados Unidos, uma ameaça que teve que ser inflada, inclusive, como vocês sabem, com a fabricação de dados, né, de que havia armas de destruição em massa, etc, etc, etc. Né? Por que isso? Né? Porque seria muito menos convincente, né, chegar para a população americana e para os
né, e para a população, né, global, né, dos outros países, e dizer que os Estados Unidos queriam basicamente redesenhar o status quo político do Oriente Médio, alterar em seu favor a balança de poder na região, para que ele pudesse aumentar sua capacidade de atuação e de influência lá. É para isso que eu quero entrar e matar, sei lá, dezenas de milhares de pessoas e, eventualmente, perder alguns milhares de pessoas do meu lado também. E gastar alguns bilhões ou trilhões de dólares. Vai explicar isso para... Ainda que seja justificável do ponto de vista de política de poder. Eu não vou entrar no mérito disso. Eu acho que não. Mas ainda que fosse, né, a sociedade ela não entende, né, a gramática da realpolitik. Então, sim, é muito comum que as grandes potências, os líderes das grandes potências, tenham que dourar a pílula, né? Mas será que isso acontece sempre? Necessariamente? Não, né? Às vezes, as explicações mais simples, elas são verdadeiras e elas fazem sentido nelas mesmas. A expansão contínua da OTAN, principalmente com a eventual entrada da Ucrânia, é um problema de segurança sério, legítimo para a Rússia? Sem dúvida que sim. Eu acho que isso é inquestionável. A perspectiva russa de ter o seu território cercado por uma aliança militar hostil, eventualmente, então, com bases militares dos Estados Unidos, permanentes, ou pelo menos com bases locais, às quais os Estados Unidos teriam acesso automático e livre imediatamente, né? Certamente não é uma perspectiva confortável para a Rússia. Mesmo que uma invasão convencional da Rússia seja extremamente improvável por conta do efeito dissuasório dos seus arsenais nucleares, né, você não vai dizer que isso seria uma posição confortável, né? Mas se a gente levar em consideração os possíveis impactos da expansão da OTAN para o equilíbrio nuclear, para o equilíbrio estratégico, a situação ainda se torna ainda mais crítica. Como vocês sabem, do ponto de vista do balanço estratégico, nos últimos 20 anos, o principal esforço dos Estados Unidos é na construção de um sistema de defesa antimísseis. Havia até um tratado, né, que proibia a construção desse tipo de sistema justamente pelo efeito desestabilizador que isso poderia ter. Os Estados Unidos simplesmente denunciaram, né, 20 anos atrás, e falaram: a partir de agora nós vamos tentar desenvolver esse sistema que, se for bem sucedido, eficaz, etc., na prática neutralizaria a capacidade russa de atacar os Estados Unidos, né? Ou pelo menos atacar numa escala que seja eventualmente grande o suficiente para dissuadir, né? E esse sistema depende de postos avançados. A expansão da OTAN está atrelada a esse interesse dos Estados Unidos. Vocês podem estar acompanhando aí as negociações com a Polônia, né, e outros membros da OTAN na Europa Oriental, justamente para que haja aí uns sistemas avançados, né, dentro desse sistema geral de defesa antimísseis, né, com sensores, né, postos de alerta, de detecção, etc. E, obviamente, quanto mais próximos da Rússia esses postos avançados, maior vai ser a confiabilidade do sistema, né, porque você vai ter um alerta mais rápido, né, de um possível ataque, etc, etc. Ou seja, para a Rússia existe a perspectiva, né, de que a expansão da OTAN acabe significando uma deterioração da sua posição no equilíbrio estratégico, né? Para a Rússia, se houver um fim, né, do contexto de destruição mútua assegurada, ou seja, se os Estados Unidos, os países da OTAN, não tiverem mais motivos para temer seriamente uma retaliação nuclear russa, isso seria, né, um resultado estrategicamente devastador para a Rússia. É impossível superestimar o tamanho da tragédia estratégica que seria para a Rússia, né? E é claro, para perceber por que essa causa declarada da Rússia ela se sustenta, ela faz sentido,
a gente pode utilizar um simples contrafactual, que já virou clichê, né? Isso aí todo mundo já deve ter ouvido. Né? Quem está acompanhando análises aí, né? Principalmente de escolas realistas nos Estados Unidos, falando sobre o tema nos últimos anos, né? Steven Walt, Mersheimer e outros, né, já devem ter escutado esse experimento, né, contrafactual. Né? O que aconteceria se uma potência externa, né, rival dos Estados Unidos, buscasse uma aliança militar com o México? Né? Vamos imaginar. A China buscando uma aliança militar com o México, né, que poderia culminar com instalação, né, de bases ou de tecnologia militar, né, enfim, da China do lado do território dos Estados Unidos. O que será que iria acontecer? A gente consegue imaginar quais seriam as consequências? Obviamente, os Estados Unidos iriam espernear, iam destruir a economia do México, ia acabar com o NAFTA, enfim, ia fazer de tudo. Mas se o México batesse o pé, fala, não, tudo bem, eu entendo que isso te chateia, mas eu sou soberano, eu posso me aliar com quem eu quiser. O que ia acontecer com o México? Alguém tem alguma dúvida do que ia acontecer? Alguém tem alguma dúvida de que o México seria invadido e o governo seria deposto? Eu não tenho a menor dúvida. Seria apenas uma questão de tempo. Né? Obviamente, isso nunca ia chegar até esse ponto, porque o governo mexicano seria capaz de antecipar as consequências, né? Essas consequências, e seria dissuadido, então, de perceber. Mas, por algum motivo, isso não pareceu lógico o suficiente para os Estados Unidos, para o governo da Ucrânia, e eles não foram dissuadidos de continuar perseguindo aí essa entrada da Ucrânia na OTAN. Mesmo depois que a Rússia efetivamente usou a força para tomar a Crimeia em 2014. Né? Se havia alguma dúvida até então sobre até onde a Rússia estava disposta a ir, quem ainda achava que era um blefe, né, a tomada da Crimeia, e não se enganem, foi um ato de guerra, foi uma tomada, tá? Não teve nada ali de pacífico, né? Acho que ninguém é inocente o suficiente para... Não é porque não teve tiro, que não teve uso da força, que não foi coercitivo. Acho que isso é claro para todo mundo. Mas se havia alguma dúvida, se havia alguma desconfiança de que a Rússia estava blefando, a tomada da Crimeia em 2014 era para ter resolvido completamente essa questão. Mas, incrivelmente, não resolveu. Né? Incrivelmente não resolveu. É realmente impressionante. Né? Que mesmo depois da Crimeia, a entrada da OTAN, a entrada da Ucrânia na OTAN ainda estava na mesa. Ainda estava formalmente na mesa. O discurso oficial dos Estados Unidos a política de portas abertas da OTAN continua valendo, inclusive para a Ucrânia. Né? Agora, se a gente pensa, né, invertido, a gente viu o que os Estados Unidos fizeram, né, quando a União Soviética estava instalando mísseis em Cuba. Né? Já mencionei esse caso. Eles simplesmente colocaram o mundo em risco de uma guerra nuclear. Né? Aquele reloginho do fim do mundo, né? Aquele reloginho do fim do mundo lá já foi o que chegou mais perto da meia-noite, né? 1 minuto, eu acho, para meia-noite. Né? Então, acho que é muito claro imaginar o que aconteceria com o México, né? Se fosse o contrário. Então, por que é tão difícil acreditar, né, que, como é a Rússia, as coisas são diferentes? Os interesses, a Rússia se importa menos com a sua sobrevivência, com a sua defesa, né, com a sua segurança, com o seu posicionamento estratégico, né, do que os Estados Unidos se preocupariam numa situação semelhante. Não tem por que acreditar nisso. Né? Agora eu vou fazer algumas considerações, né, da teoria de barganha, né, e da teoria dos jogos, que eu acho que são bem interessantes. Né? E são as preferidas dos alunos, né, quando a gente está discutindo teoria dos jogos e tal. O pessoal gosta mais aí de relacionar, né?
porque realmente a relação é muito clara, né? Muito direta. Então, como eu já disse, né, o contexto estratégico entre Estados Unidos e União Soviética e hoje Estados Unidos e Rússia, né, desde o início dos anos 50, ele é um contexto de destruição mútua assegurada. Não é isso? Significa que se um realizar um ataque nuclear, o outro lado tem quantidades de ogivas suficientes e também tem uma multiplicidade de meios de entrega grande o suficiente para garantir a invulnerabilidade de uma parte significativa do seu próprio arsenal, que seria utilizado para retaliar e destruir o outro. Não é isso? Essa é a situação de destruição mútua assegurada. Então, as disputas geopolíticas, né, entre Estados Unidos e União Soviética, e hoje entre Rússia, né, nesse contexto de destruição mútua assegurada, dentro da teoria dos jogos, são analisadas como um jogo de ticking, né, que eu imagino que todo mundo conheça, né, a ideia do jogo do ticking, né, aquela situação em que os dois lados têm interesse de evitar uma tragédia, né, um desastre mútuo. Né, se as coisas chegarem às últimas consequências, todos perdem. Porém, isso não é suficiente para acabar com a disputa, em casos particulares. Em disputas particulares, apesar dos dois terem um incentivo de evitar o desastre, cada um se esforça para levar o outro a desistir primeiro, né? Levar o outro a desistir primeiro. E ao mesmo tempo, quanto mais eles se esforçam, né? Quanto mais eles pressionam o outro para o outro desistir, maior vai aumentando o risco do desastre. Então é um contexto de diplomacia arriscada, né? Então o jogo de ticking ele é utilizado para analisar as situações, né? Entender como que os agentes conduzem, né, essas crises, qual que é a lógica por trás dos seus comportamentos, das suas manobras, né, e como que as crises terminam, o seu desfecho, né, quem vence, quem perde. Né. E nesse tipo de contexto, para análise desse tipo de contexto, a teoria dos jogos traz duas noções que são particularmente úteis. Não são as únicas, né, mas duas são as mais importantes. A primeira é de manipulação de risco e a segunda é a vantagem de se chegar primeiro. Né, a manipulação de risco, ou né, que é tecnicamente chamado na literatura de brinkmanship, né, ou diplomacia arriscada, ou diplomacia na beira do abismo, a ideia é de você criar e manipular os riscos da situação, né, para gerar um medo de que as coisas fujam do controle, né, e que o desastre acaba acontecendo. Obviamente, o objetivo é tornar o risco alto demais para o adversário, para que ele capitule, né, para que ele desista. Né, ninguém quer chegar até as últimas consequências, né, que é o desastre. Mas você espera conseguir forçar o outro lado a ceder primeiro. Então, essa manipulação dos riscos ela é inerente, né, ao contexto de... É um jogo de ticking, né, um contexto de ticking. Ela é uma disputa de nervos, né, uma disputa de absorção de riscos. Quem consegue absorver mais riscos? Quem tem mais nervos de aço? Quem tem mais coragem? Né? E, obviamente, esses riscos são compartilhados. É por isso que é uma política arriscada. Se você cria os riscos, você deliberadamente aumenta esses riscos, sabendo que as coisas podem fugir ao controle, e se elas fugirem ao controle e se escalarem até o final, você vai se ferrar também. Então, são riscos compartilhados. Mas a aposta que você faz é que você está numa situação mais favorável e é capaz de levar o outro a desistir primeiro. Né? E geralmente, então, nesse contexto de manipulação de risco, quem que tem a vantagem? Quem tem os maiores interesses em jogo? Aquele que se importa mais com o objeto de disputa. A disputa pontual lá que você tem, né? É o lado que vai ter maior disposição de correr os riscos. A outra ideia, né, que é útil aqui é a da vantagem de chegar primeiro. Então, numa situação de ticking, o lado capaz de se antecipar ao adversário e agir primeiro e apresentar a ele um fato consumado, ele vai ter uma vantagem significativa de barganha, porque ele vai deixar claro para o outro que ele é o único capaz de evitar o desastre, abdicando-se da ação.
Então você age primeiro, você estabelece um status quo estratégico político e você mostra para o outro que se ele continuar, se ele insistir, o choque vai ser inevitável. Simplesmente porque você já está lá. Né? Pensem dois carros num jogo de chicken, né? Estão vindo, vão se cruzar. Dois carros, né, indo em direção um ao outro, num cruzamento, e um não quer ceder a passagem para o outro. Né? Quanto mais eles se aproximam, maior é o risco deles cruzarem ao mesmo tempo e bater. Mas ninguém quer frear, ninguém quer, né, ceder, dar o outro gostinho. Né? Se você consegue chegar primeiro no cruzamento que ele, basicamente já está decidida a questão. Se você consegue chegar no cruzamento e parar o seu carro, aí fica claro para ele que ele é o único capaz de evitar a batida. Né? Porque, obviamente, ninguém quer bater, não é isso? Bater é pior do que ceder a passagem para o outro. Então, o lado que consegue se antecipar e chegar ao local primeiro, ele apresenta um fato consumado. Já estou aqui. Agora, para evitar a batida, está nas suas mãos. É você que tem que frear ou desviar, né? Ou dar meia volta. E esse lado que tem que desviar é que vai perder o jogo. Então, chegar primeiro, se antecipar, estabelecer um status quo é uma grande vantagem. Né? E essas duas ideias, né, elas são bem interessantes para a gente entender a condução e o desfecho das principais crises entre Estados Unidos e União Soviética ou entre Estados Unidos e Rússia. Né? A crise dos mísseis, né, de novo, de 62. O que levou à vitória dos Estados Unidos? Né? Um balanço de interesses favorável aos Estados Unidos. Os Estados Unidos se importavam mais com a presença de armas nucleares em Cuba do que a União Soviética. Para os Estados Unidos, a ameaça que isso representava era maior do que a vantagem estratégica que a Rússia percebia em ter armas nucleares em Cuba. Então, os Estados Unidos estavam muito mais dispostos a correr riscos, a arcar com custos maiores e a se arriscar mais. Então, ele já estava numa posição, nessa disputa de nervos, ele já estava numa posição vantajosa. Segundo, os Estados Unidos foram capazes de chegar primeiro, não a Cuba, né? Mas ao perímetro, né, digamos assim, para a região. Pela proximidade geográfica, os Estados Unidos foram capazes de estabelecer ali um status quo estratégico, um bloqueio naval, que colocava a Rússia numa situação difícil. Né? Porque eles precisavam ter acesso a Cuba, navios soviéticos precisavam ter acesso a Cuba para continuar instalando os mísseis, para levar materiais para continuar instalando. Agora, para ter acesso a Cuba significava furar o bloqueio. Furar um bloqueio naval significa entrar em choque com a Marinha dos Estados Unidos, com toda a possibilidade de escalada, etc., retaliação em outros lugares, guerra nuclear, etc. Então, os Estados Unidos estabeleceram um status quo estratégico. Eu já estou aqui, né? eu já estabeleci o bloqueio. Se você quer evitar o choque, dê meia volta. E foi o que aconteceu. Né? Na prática, isso inviabilizou a possibilidade de continuar instalando os mísseis. A União Soviética teve que ceder. Isso explica também a crise de Berlim, de 1961, né, porque que acabou, né, com a construção do muro, né, de Berlim. A importância da presença militar, né, de tropas da OTAN na Berlim Ocidental. Né, por que eles estavam lá? Né, para garantir para a União Soviética que ela não teria mais possibilidade de tomar a Berlim Ocidental sem entrar diretamente em combate com as forças da OTAN, que é justamente o que os dois lados querem evitar por causa dos riscos de escalada. Né, então, os Estados Unidos chegam primeiro. Na verdade, eles não chegam primeiro, eles já estão lá. Obviamente, se você já estiver lá, é a mesma coisa, né? É até melhor do que chegar primeiro. Quer dizer, você já está lá, né? Então, é até muito mais fácil. Então, os Estados Unidos já estavam lá e isso significava que a União Soviética não poderia tomar a cidade como um todo e o resultado foi que ela dividiu a cidade no meio e falou, ok, metade é sua, metade é minha e pronto. Né? Mais recentemente, a atuação da Rússia na Síria envolve essas questões.
Né? Por que a decisão da Rússia de atuar como combatente na guerra civil da Síria? Se puder fechar a persiana, fazendo favor. Por que a Rússia decidiu atuar em loco, né, como combatente na Síria? Né? Porque isso significava que a Rússia ia chegar lá primeiro. Né? Isso seria capaz de dissuadir, então, um envolvimento direto dos Estados Unidos. Né? Se tanto Estados Unidos quanto a Rússia têm o interesse de evitar um confronto direto por conta dos riscos de escalada, o lado que chegar primeiro num conflito, basicamente ele estabelece o status quo. Né? Ele dissuade o outro de entrar. Por isso que ficou basicamente, né, impossibilitada a possibilidade dos Estados Unidos de atuar como combatente, pelos os riscos de enfrentar diretamente a Rússia. Né? Tanto que os Estados Unidos, em 2017, quando fizeram um ataque direto, né, de mísseis a uma base, a primeira coisa que eles fizeram foi avisar os russos, o que significava avisar o governo sírio, o que significava abrir mão de qualquer efeito tático significativo daquele ataque, apenas um efeito retórico, né, etc. Com relação à guerra da Ucrânia, o que tudo isso significa? Né? Que agora as vantagens estavam totalmente do lado da Rússia, né? A Rússia tinha vantagem nos dois aspectos. No balanço de interesses, a Rússia tinha vantagem. A Rússia se importa muito mais com a Ucrânia do que a OTAN. A Ucrânia é muito mais importante para a Rússia, politicamente, geograficamente, economicamente, estrategicamente, do que para a OTAN. Significa que a Rússia está disposta a ir mais longe, correr mais riscos do que o que os Estados Unidos estão dispostos. Então já é uma vantagem de barganha. Segundo, pela proximidade, a Rússia foi capaz de chegar primeiro. A partir do momento em que a Rússia entrou no território da OTAN, já está basicamente estabelecido que os Estados Unidos não vão atuar como combatente lá dentro. Inclusive, essa foi a primeira coisa que o governo dos Estados Unidos declarou. Né? Que deixa bem claro, a gente não vai lutar na Ucrânia. Nem precisava falar. A lógica estratégica por trás dos incentivos nesse tipo de contexto, né, essa vantagem de barganha de chegar primeiro, de estabelecer o status quo é tão grande que você nem precisa falar. Mas para não restar dúvidas, o governo dos Estados Unidos falou do mesmo jeito. E repetiu várias vezes. Né? Acho que todo discurso do Biden sobre a Ucrânia, ele fala. Né? A gente não vai lutar na Ucrânia. Né? Não vale a pena. Né? E isso explica também a iniciativa dos Estados Unidos de enviar tropas para os países bálticos, né? Para a Estônia, para a Letônia, para a Lituânia. Né? Foi uma decisão imediata, né, a partir da invasão da Ucrânia. Né? O objetivo declarado era aumentar a capacidade de defesa da OTAN, né, diante da possibilidade de uma invasão russa. Né? Mas, na verdade, não é isso. Né? Alguns milhares de soldados não vão fazer diferença nenhuma na correlação de força entre esses países e a Rússia. A questão lá é reforçar, né, para todo mundo, mas principalmente para a Rússia, a ideia de que os Estados Unidos já estão lá. Não importa se eu estou com 100, com 300 ou com 2.000, mas eu estou aqui. Isso já é suficiente para estabelecer essa posição de barganha. Isso significa que, com relação a esses países, né, quem agora deve se abdicar de agir para evitar o confronto direto é a Rússia. Não é isso? E, por fim, é óbvio que isso é o que está por trás da mudança de postura, né, histórica da Finlândia e da Suécia com relação à OTAN. Né, esse esforço aí para entrar a toque de caixa na OTAN. Né? O que é essa lógica? A ideia, o que está por trás disso? A ideia é estabelecer um status quo, né, que esses países entrem para a OTAN, adquiram a proteção formal do artigo 5º do Tratado da OTAN, e, eventualmente, contem com presença militar dos Estados Unidos antes que a Rússia possa fazer qualquer coisa. Né? É evitar o que aconteceu na Ucrânia. A possibilidade da Rússia agir primeiro, né, e estabelecer o status quo. E, obviamente, eles estão percebendo uma janela de oportunidade. O que é essa janela de oportunidade? A Rússia está com as mãos atadas na Ucrânia. Enquanto ela não resolver a questão na Ucrânia, ela não vai ter condições de agir em qualquer outro lugar.
A gente precisa explorar essa janela antes que ela se feche para entrar na OTAN e aí criar, né, um novo status quo. E aí, nesse caso, a Rússia vai estar na posição de desvantagem de barganha, porque os Estados Unidos já vão estar lá. Né? E agora, quem pode evitar o confronto direto é a Rússia, se abdicando de qualquer ação militar contra esses países. Tá? E é por isso que é a toque de caixa mesmo. É uma janela de oportunidade que vai se fechar. Né? Que vai se fechar. Para concluir, queria fazer algumas considerações bem rápidas sobre a própria condução da guerra. Eu deixei isso por último, talvez com esperança de não sobrar tempo, e também porque essa é a parte mais difícil, né? Essa é a parte mais especulativa de todas e que traz as maiores incertezas. Né? Por causa de duas coisas, basicamente. Existem dois problemas. Primeiro, uma análise da campanha, é uma campanha em andamento, né? Não acabou. A análise da condução da guerra muda o tempo todo, mas principalmente ela só pode ser feita, a gente só pode analisar o que está sendo feito, se faz sentido, se não, se é um erro estratégico, se é um acerto, se é uma vitória ou se é uma derrota, né? Se a gente tiver clareza sobre qual que é o propósito bélico da Rússia, ou seja, qual que é o objetivo do uso da força lá, qual que é o objeto que a Rússia quer alcançar a partir da campanha. E isso só faz sentido se a gente tiver clareza sobre quais são os objetivos políticos da Rússia na guerra. E nós não temos clareza sobre isso, só existe especulação. Né? Segundo, porque as informações sobre a condução da guerra são extremamente escassas e muito pouco confiáveis. Né? A não ser nos eventos mais importantes estrategicamente, né, os eventos de grande dimensão e inequívocos, como, por exemplo, a tomada de uma cidade. Né, a Rússia tomou Mariupol, etc. Né, são coisas que não dá para negar, não dá para esconder. Ok. Mas sobre a condução propriamente dita, né, onde que as forças russas estão, onde que elas foram vistas, onde que elas entraram em combate com as forças ucranianas, o resultado desses combates, número de mortes de cada lado, quem venceu o combate, quem perdeu, se as tropas russas foram rechaçadas ou recuaram por decisão estratégica. Tudo isso é muito, muito especulativo. Né? A gente não tem informação confiável porque as fontes de informação não são confiáveis. Né? São os próprios contendores que dão essas informações. É o governo ucraniano, né? E agências do governo, e o governo russo também, que tem incentivos óbvios para dissimular, para esconder, para distorcer. Não é isso? A prioridade deles não é a verdade. O compromisso deles não é com a verdade jornalística da guerra. O objetivo deles é vencer. E essas informações elas têm impacto sobre a própria condução da guerra, o impacto sobre o moral dos dois exércitos, o impacto sobre o apoio popular à guerra, dentro da Rússia, dentro da Ucrânia, o impacto sobre os outros países, as outras sociedades. Então, obviamente, eles têm incentivos para distorcer as informações. Né? Então, por isso é muito, muito arriscado, né, fazer qualquer tipo de análise com relação a isso. Então, eu só queria fazer 2 pontos gerais, que eu acho que são relativamente seguros. O primeiro é analisar a ideia de que a guerra está demorando mais do que o esperado. Todo mundo já deve ter ouvido isso. Né? Será que a Rússia está quebrando a cara? Será que a guerra já está durando 3 meses? Tem gente que esperava que 1 semana, 2 semanas já estaria resolvido. Isso será que é sinal, então, de incapacidade russa, sinal de fracasso? Né? Sinal de despreparo? Né? Isso é uma questão relevante. Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Aí aqui eu queria fazer uma indicação de leitura, né? A melhor análise preliminar da campanha que eu vi até agora, né? Do professor Eugênio Diniz, para quem não leu ainda, né? O professor Eugênio, ele abriu uma empresa de consultoria na área de diplomacia, estratégia, de formação, né? De cursos, formação e também de consultoria, chama Synopsis, em inglês, SY, né? Synopsis.
E lá ele faz análise e tal. Ele fez lá no site da Sinopsis tem uma análise preliminar da campanha, com todas essas ressalvas que eu acabei de fazer. Mas ele chama atenção para um ponto bastante relevante que eu acho que a gente tem que considerar, né? Que é o seguinte: a Rússia, apesar de ter vantagens militares em todos os aspectos diante da Ucrânia, em número de soldados, na qualidade dos armamentos, número de tanques e de outros veículos de combate, etc., a maior margem de vantagem que ela tem é na artilharia. Né? O balanço ali nessas outras categorias que eu mencionei, o balanço não é tão favorável para a Rússia. É favorável, mas numa margem menor. Em artilharia, a Rússia tem uma grande vantagem, né? Principalmente na sua artilharia de tubos, né, que tem alcance até de 50 km, e na sua artilharia de mísseis, que tem alcance de 90 km. O que isso significa? Significa que se a Rússia for esperta, ela tem o incentivo de explorar essa vantagem para maximizar suas chances de vitória ao menor custo, menor risco possível. Né? E como que ela faz isso? Utilizando essa vantagem de artilharia para atacar posições e forças da Ucrânia à distância, para enfraquecer essas forças, enfraquecer essas posições antes, né, de realizar realmente um ataque para tomar e ocupar. Então ela tem o interesse, de fato, de prolongar a guerra para maximizar essa vantagem que ela tem, para causar o maior atrito possível às forças ucranianas e aí obter a melhor correlação de força possível, né, para, digamos, fazer uma ofensiva final e vencer a guerra. É claro que para isso a Rússia precisa travar pequenos combates. Né? Ela precisa atrair as forças ucranianas que estão defendidas, estão escondidas, né, para o espaço aberto, para que elas se tornem vulneráveis. Então as forças russas fazem isso, né, a partir aí que é chamado de reconhecimento em força, né, para forçar as forças ucranianas a aparecerem, para resistir e aí se exporem, mas não são combates decisivos, não são grandes combates. O objetivo não é decidir, travar combates que vão, de fato, afetar decisivamente a correlação de forças e produzir um resultado na guerra. O momento, então, das grandes batalhas, as batalhas decisivas, seria no final, quando as forças ucranianas estiverem bem deterioradas. E aqui eu vou lembrar como que foi a Guerra do Golfo de 1990, né, quando as forças da ONU, lideradas pelos Estados Unidos, foram liberar o Kuwait da invasão do Iraque. Antes da invasão, antes de mandar, né, os soldados para tomar e ocupar as posições, eles bombardearam por 2 meses as forças do Iraque. 2 meses. 2 meses não tinha nenhum soldado lá. Da ONU, né, dos Estados Unidos, nenhum. Só bombardeio aéreo. Por quê? Grande vantagem que os Estados Unidos tinham, né, que a ONU tinha, na verdade, né, era uma força da ONU, né, uma missão liderada pelos Estados Unidos, mas uma força da ONU. Tinha uma grande vantagem em poder aéreo, eles tinham superioridade aérea, capaz de bombardear impunemente, e eles fizeram isso, eles utilizaram ao máximo essa vantagem para, né, atritar ao máximo as forças iraquianas. O resultado foi que, quando a invasão realmente aconteceu, pelo menos 50% dos armamentos pesados do Iraque, tanques, artilharia, veículos e tal, tinham sido destruídos. Pelo menos 50%, o que tornou, então, o trabalho, né, da infantaria, do exército, né, de invadir e tomar muito mais fácil. Pode ser que seja acontecendo isso, sim. Pode ser que não. Aqui é só um ponto de cautela, né, para não tirar conclusões precipitadas sobre a condição da campanha, de que a Rússia está perdendo, de que essa demora é, na verdade, sinal de incapacidade, né, de ineficácia, de erro estratégico, etc, etc, etc. Né?
O outro ponto que eu queria levantar é, mesmo com todas essas incertezas, né, a teoria da guerra ela nos traz duas possibilidades com bastante segurança. Na verdade, com 100% de certeza. Né? A guerra da Ucrânia ela pode acabar de duas formas. Então, existem duas formas. Né? Ela pode se mostrar uma guerra ilimitada, né, com o exército ucraniano destruído, neutralizado, o território do país ocupado, a capital ocupada, e com a Rússia assumindo o controle, né, a administração do país. Basicamente, o que os Estados Unidos fizeram com o Iraque em 2003. Né? Ou a segunda possibilidade é que a guerra termine num acordo de paz. Né? Nesse acordo de paz, a Rússia faz exigências, né, para acabar com a ofensiva, e a Ucrânia aceitaria. Né? Por que ela aceitaria? Né? Porque, para ela, os custos e os riscos de continuar na guerra seriam maiores do que o valor daquilo que a Rússia está exigindo. Ou porque a Ucrânia tem uma expectativa muito baixa de conseguir, ao longo do tempo, com a continuidade da guerra, melhorar sua posição de barganha para tentar negociar uma paz mais favorável no futuro. Então, para os dois lados ao mesmo tempo, seria vantajoso aceitar aqueles termos e acabar a guerra por ali. Essa é outra possibilidade. Né? Quais seriam os termos do acordo de paz? Aí é que, obviamente, não tem como a gente prever. Existem muitas possibilidades. Né? Poderia envolver, então, a consolidação do controle da Rússia sobre a Crimeia e o reconhecimento formal, né, do direito da Rússia sobre a Crimeia, a garantia para a Rússia de um corredor terrestre de acesso à Crimeia, a independência da região do Donbass, né, com ou sem anexação à Rússia, etc, 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 até onde a nossa imaginação for. Mas nesse caso, né, a guerra terminaria num acordo de paz, a Ucrânia faria as concessões que a Rússia pede, o governo ucraniano continuaria no poder, né, o regime, né, dos Zelensky continuaria no poder. Né. A questão é que qualquer que seja esse desfecho, quer seja uma guerra ilimitada, quer ela termine com um acordo de paz, é quase certo que a entrada da Ucrânia na OTAN vai ser inviabilizada, pelo menos no curto, no médio prazo. Não é isso? No caso de uma guerra ilimitada, certamente. Né? Não tem dúvida. Porque, afinal de contas, o novo governo russo, ucraniano, seria um governo russo fantoche. Né? A Rússia colocaria o Putin colocaria quem ele quisesse no poder, passaria a administrar indiretamente o país e, obviamente, a Ucrânia não entraria na OTAN. Mas mesmo no caso de um acordo de paz, muito provavelmente os termos desse acordo deveriam trazer garantias para a Rússia de que a Ucrânia não entraria para a OTAN. E certamente a Rússia manteria, né, manteria ali as suas condições de intervir, de recomeçar a guerra, enfim, caso a Ucrânia pendesse novamente por esse lado. Não é isso? Haveria, digamos, uma garantia por parte da Rússia, e agora, certamente com credibilidade, depois que tudo que aconteceu, que se por um acaso o governo ucraniano caísse na besteira de novo de se bandear para o lado da OTAN, a Rússia novamente estaria em condições de se antecipar, agir primeiro e recomeçar a guerra, né? Fazer a segunda guerra da Ucrânia. Né? Então, qualquer que seja o desfecho da guerra, certamente um ganho político a Rússia vai ter. A Ucrânia não vai ser parte da OTAN. Aí a grande questão, que eu acho que a gente pode se colocar, a gente vai se colocar no futuro, é se vai ter valido a pena para a Rússia. Né? De um lado ali, você tem a Ucrânia fora da OTAN, você tem ganhos políticos territoriais pontuais, como, por exemplo, né, a consolidação da Crimeia, a anexação de parte da Ucrânia, ou pelo menos a independência do Donbass, ou coisas do tipo. Né? Do outro lado, a gente tem a possível entrada da Finlândia e da Suécia para a OTAN. Então você evitou que a Ucrânia entrasse ao custo de jogar a Finlândia e a Suécia para os braços
da OTAN, né? O que poderia implicar uma maior presença militar dos Estados Unidos na região, né? Além da crise econômica, recessão, né, como fruto aí das sanções e tudo mais, o que tende a diminuir ainda mais o poder relativo da Rússia diante da OTAN. Será que vai valer a pena? Será que vai ter valido a pena? Essa eu acho que vai ser a grande questão, né? E no final das contas, provavelmente, quem vai ser o grande vencedor? Na minha opinião, vai ser a China. A China é quem tem mais a ganhar nisso tudo, né? Porque essa guerra, no final das contas, ela vai servir para segurar os Estados Unidos por mais tempo na Europa, manter os Estados Unidos comprometidos com a OTAN por mais tempo, retardar todo aquele processo de pivô para a Ásia, né, que foi decretado há mais ou menos 10 anos atrás, né, no governo ainda Obama, né, no segundo governo Obama. Começo, né, do segundo governo Obama, 2012, 2013, os Estados Unidos anunciaram, né, oficialmente o pivô para a Ásia, que é um deslocamento, né, digamos, do centro de gravidade estratégico global dos Estados Unidos da Europa para o leste da Ásia, né, meio que diminuindo, de fato, a importância política da OTAN e o compromisso dos Estados Unidos político e militar com a OTAN, né, e aumentando a relevância estratégica e dos aliados no leste da Ásia. Obviamente, em reação ao crescimento da China e antecipação da disputa, né, de uma nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Mas o que tudo isso vai fazer agora digamos, esse reavivamento da ameaça russa, né, esse pânico geral, etc., vai servir para segurar os Estados Unidos por mais tempo na Europa, por mais tempo na OTAN, fortalecer a OTAN em vez de enfraquecer, e obviamente quem está gostando disso é a China. Né? Quanto mais tempo os Estados Unidos continuarem preocupados com a Europa e com a defesa dos países da Europa Ocidental, melhor para as pretensões geopolíticas, estratégicas e econômicas, né, da China no leste da Ásia. Né? E é claro que isso explica toda a postura condescendente da China diante da questão. É uma suposta neutralidade, mas que, obviamente, é uma postura pró-Rússia. Né? Num conflito, em qualquer guerra, né, em que existe uma simetria de forças, existe um lado claramente mais forte, você assumir uma posição de neutralidade significa que você está apoiando o mais forte. Né? Significa que você está satisfeito com a preponderância do mais forte naquela situação. Você está satisfeito com os objetivos que ele tem naquela situação. Caso contrário, você seria obrigado a se posicionar do lado mais fraco. Né? Então, obviamente, a postura da China não é de neutralidade, é uma postura pró-Rússia. É uma postura que incentiva, que fomentou, que incentivou, que encorajou, certamente, a decisão do Putin de levar adiante a guerra. A gente não pode deixar a China de fora aí da equação. Acho que pelo menos nos próximos 100 anos, dificilmente a gente pode deixar a China de fora de alguma equação que envolva algum tema relevante aí de relações internacionais. Não é isso? Eu acho que é isso, gente. Acabei falando demais, mas eu acho que a gente ainda tem aí uns 20 minutos, meia hora para fazer um debatezinho, se tiver, né?